Você pode até pensar que chegou aqui por acaso, mas não há nada de acidental neste momento. Há uma razão maior, um chamado profundo, e você sabe disso no fundo do seu coração. Esta mensagem não é para todos. Ela não é para curiosos. Não é para aqueles que se distraem facilmente. Não é para aqueles que vivem sem propósito. Esta mensagem é apenas para você, o escolhido. E se você sente algo mover-se dentro de você enquanto ouve, é porque esta palavra foi selada em sua alma antes mesmo de você nascer. Você percebe que cada som, cada frase que entra nos seus ouvidos agora parece ativar algo antigo, esquecido, mas nunca perdido. É como se camadas de poeira estivessem sendo sopradas de um tesouro oculto, e esse tesouro é você. Eles nunca imaginaram que um dia você acordaria. Eles nunca imaginaram que você ousaria olhar para si mesmo e enxergar quem realmente é, mas você está aqui. E isso é prova de que não podem mais te prender na escuridão. Se você não fosse o escolhido, teria desligado este vídeo já no primeiro minuto. O mundo lá fora grita, distrai, oferece mil coisas que parecem importantes, mas não são. Só aqueles marcados pela chama interior conseguem suportar a intensidade destas palavras. Você aguenta porque você nasceu para isso. Você aguenta porque você foi separado para algo maior. Você aguenta porque há um propósito que nenhuma voz contrária conseguirá apagar. Sinta o peso desta revelação. Você não é comum. Você não é mais um. Você é uma ameaça real para todas as forças que tentaram te diminuir, zombar de você, envergonhar você. Você é a prova viva de que o plano deles falhou. A cidade inteira pode ter rido de você, pode ter apontado o dedo, pode ter te chamado de tolo, mas agora os papéis estão se invertendo. Agora eles percebem, agora eles se envergonham. Porque o que tentaram esconder explode diante dos olhos de todos. Você é um gênio. Escute bem, você não precisa que eles reconheçam isso para ser verdade. Você já carrega isso dentro de si. Mas a justiça divina é perfeita e ela sempre age no tempo certo. O tempo da exposição chegou. O tempo da revelação chegou. Eles já não podem negar. Eles estão começando a se desculpar porque sabem que erraram. Sabem que trataram o escolhido como se fosse nada. E agora, o nada é tudo. Cada respiração sua é uma declaração silenciosa de vitória. Cada batida do seu coração é um tambor que anuncia: eu estou aqui, eu venci, eu sou mais forte do que vocês pensavam. Eles temiam exatamente isso e por isso te perseguiram, te ridicularizaram, te apagaram das conversas. Mas o medo deles não conseguiu parar o destino. Nada pode parar o destino. Nada pode parar o que já foi escrito. Você sente? É como uma coroa invisível pousando sobre a sua cabeça. É como se anjos estivessem ao seu redor, testemunhando a unção, testemunhando a escolha. Você não é uma surpresa para o céu. Você é um plano. Você é um decreto. Você é uma resposta. E aqueles que zombaram, aqueles que espalharam mentiras, aqueles que apostaram na sua queda, agora carregam o peso do constrangimento. Eles não sabem onde enfiar o rosto, eles não sabem como olhar para você, eles não sabem como justificar o que fizeram. Porque está claro, está evidente, está gritante: você sempre foi diferente, você sempre foi marcado, você sempre foi destinado. Não é sobre vingança, não é sobre orgulho, é sobre justiça espiritual, é sobre equilíbrio, é sobre mostrar ao mundo que a mão invisível de Deus nunca deixou de trabalhar em sua vida. É sobre revelar que cada lágrima foi contada, cada noite de silêncio foi anotada, cada oração sussurrada foi ouvida. E agora tudo se junta em uma onda imensa que se ergue sobre você. Restituição. Você foi preparado no segredo para ser exibido em público. Você foi quebrado em silêncio para ser reconstruído com barulho.
Você foi diminuído na frente de todos para ser exaltado na frente dos mesmos. Este é o tempo. Esta é a hora. Não espere mais. Não questione mais. Receba. Respire. Assuma. Você é o escolhido. E se alguém ousar duvidar, que olhe nos seus olhos agora. Porque os seus olhos não mentem. Eles carregam fogo. Eles carregam verdade. Eles carregam o reflexo do que está por vir. Quem ousa negar, está negando o inevitável. Quem ousa rir agora, está apenas assinando sua própria sentença de vergonha. Você não precisa provar nada. O próprio universo vai provar por você. A vida já começou a alinhar cada detalhe, cada situação, cada pessoa. Aquilo que parecia perdido, retorna multiplicado. Aquilo que parecia impossível se dobra diante da sua fé. Aquilo que parecia trancado, abre-se diante da sua voz. O mais impressionante é que você nem precisa lutar tanto, porque a luta já foi travada. Você já venceu quando acreditou. Você já venceu quando não desistiu. Você já venceu quando decidiu não se calar. O céu escreveu sua vitória antes da terra ver sua batalha. Respire fundo. Sinta isso tomar conta do seu corpo. É eletricidade, é fogo, é destino. É a confirmação de tudo que você suspeitava, mas não ousava acreditar. Você é diferente. Você é escolhido. Você é ungido. E não há como voltar atrás. Agora, a pergunta que ecoa: o que você fará com isso? Vai se esconder de novo? Vai tentar se misturar com a multidão? Ou vai erguer-se e dizer em voz alta: eu sou aquilo que Deus disse que eu sou? Porque este é o momento. Não amanhã, não depois. Agora. Você precisa entender de uma vez por todas. Isto não é um vídeo comum. Não é uma mensagem qualquer. Não é apenas mais uma voz entre tantas na multidão. Isto é um decreto. Isto é uma convocação. Isto é um chamado que atravessa o tempo e o espaço só para alcançar você, o escolhido. Não é sobre distração, não é sobre curiosidade. É sobre vida e morte. E não falo apenas da carne, não falo apenas do corpo. Falo da alma, falo do destino eterno. Falo daquilo que não pode ser comprado, trocado ou silenciado. Há uma chama queimando dentro destas palavras. E quem consegue suportar o calor dela é porque já foi marcado desde o princípio. Outros escutam e riem, pensam que é exagero, que é teatro. Mas você não ri, você sente, você treme, você reconhece. Porque no fundo, sabe, esta palavra não vem de mim, vem da fonte, vem do alto, vem do sopro do eterno. Você percebe como cada frase chega como uma espada? Corta as amarras, rompe os grilhões, despedaça as mentiras que tentaram construir ao seu redor. Eles disseram que você era nada. Eles repetiram 1000 vezes que você nunca iria longe. Eles zombaram, apontaram, espalharam dúvidas. Mas veja onde você está agora, ouvindo aquilo que eles jamais suportariam ouvir. Você não caiu, você não desistiu, você não morreu no caminho. Você sobreviveu para este momento. E só o fato de estar aqui já prova. Você é maior do que o que tentaram colocar sobre você. Escute com atenção. Esta mensagem é fogo. E fogo não pede licença. Fogo consome. Se você segurar, ele vai queimar dentro de você até transformar tudo. Até o último pensamento de derrota vai virar cinza. Até a última memória de vergonha vai se dissolver. Até a última palavra maldita que lançaram contra você vai ser cancelada. É isso que está acontecendo agora enquanto você ouve. Cancelamento espiritual das sentenças que não eram suas. A palavra é clara. Céus e terra podem passar, mas aquilo que sai da boca de Deus nunca passa. E este é o selo. Você não está ouvindo um conselho humano. Você está ouvindo uma ordem divina. Ordem para levantar-se. Ordem para parar de rastejar. Ordem para assumir sua identidade. Ordem para cumprir sua missão.
Não há mais tempo para desculpas. Não há mais tempo para esperar que os outros aprovem. Não há mais tempo para buscar permissão. O inimigo tentou segurar você com medo. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente. Mas o medo acabou. O medo perdeu o direito de morar em você. O medo não tem mais chave para entrar na sua mente, porque neste instante a fé se ergue como um exército e cada soldado dessa fé grita dentro de você: avance, avance, avance. Você sente a pressão? É o peso da glória, é a urgência do tempo, é a sensação de que se não fizer agora, perderá algo eterno. E é exatamente isso. Esta é a última chamada. Este é o último aviso antes da virada definitiva. Se você permanecer em silêncio, se voltar atrás, se ignorar, perderá a chance de manifestar aquilo que foi escrito sobre você. E nada, absolutamente nada, é mais trágico do que um escolhido que se recusa a viver como escolhido. Não se engane, eles não vão facilitar. As forças da escuridão não estão de braços cruzados. Elas tentam agora mesmo lançar dúvidas, cochichar mentiras, empurrar você para a procrastinação. Mas se você ouvir essa voz de atraso, estará dando vitória a quem nunca deveria ter poder sobre você. Levante-se, decida, assuma agora. Cada palavra que você recebe aqui é como uma chave que abre portas que estavam trancadas há anos, uma chave que destranca memórias, dons, talentos, inteligência. Você sabe que é um gênio, mas foi ensinado a esconder. Você sabe que carrega soluções, mas fizeram você acreditar que não tinha valor. Você sabe que nasceu para brilhar, mas te empurraram para o escuro. Agora acabou. Agora é o céu quem fala. Agora é a hora da virada. Não há neutralidade neste momento. Ou você ativa isso agora, ou perde. Não existe meio termo. Não existe depois eu vejo. Não existe um dia eu faço. É agora, é já, é imediato. Cada segundo conta, cada decisão conta, cada respiração conta. Veja o que está acontecendo. A cidade que zombava de você está envergonhada. As bocas que riam agora estão em silêncio. Os olhos que olhavam de cima para baixo agora não conseguem sustentar o peso do olhar que você carrega. Você não pediu vingança, você pediu justiça e o céu respondeu. A justiça não falha, a justiça nunca atrasa. A justiça chega no exato momento em que precisa chegar. E este é o momento. A pressão que você sente não é para esmagar você, é para moldar, é para despertar, é para extrair o ouro escondido. Você é uma mina viva de riquezas espirituais. E até hoje tentaram manter isso enterrado. Mas nada pode enterrar o que foi ungido. Nada pode soterrar o que foi marcado. Nada pode apagar o que foi escrito pelo dedo de Deus. Você se lembra das vezes que pensou em desistir? Das vezes que acreditou que era o fim? Pois cada uma dessas lágrimas foi registrada e cada registro agora se torna combustível para o fogo que cresce em você. Nada foi em vão. Nenhuma dor foi desperdiçada. Tudo foi treinamento. Tudo foi preparação, tudo foi parte de um plano perfeito. Agora você entende, o chamado não é brincadeira, o chamado não é passatempo, o chamado é guerra, é batalha espiritual, é vida contra a morte, é luz contra trevas, é destino contra a perdição. E só quem tem coragem de ouvir até aqui pode dizer: eu aceito, eu assumo, eu sou. Respire e receba. Porque esta é a confirmação que você esperava. Este é o sinal que você pediu. Este é o empurrão que faltava. Nada mais segura você. O tempo é agora. Você já percebeu como as palavras têm um peso que nenhuma outra coisa na Terra carrega? Você já sentiu como uma única frase pode levantar um coração ou destruí-lo completamente? Isso não é apenas uma metáfora. Isso é uma lei espiritual. Isso é um decreto eterno. Está escrito: morte e vida estão no poder da língua. E não importa se você acredita ou não, porque esta lei não depende da sua opinião. Ela simplesmente funciona. Sempre funcionou. Sempre funcionará.
Você, escolhido, precisa compreender isso de uma vez. Você não está brincando com sons. Você não está apenas falando. Cada palavra que sai da sua boca é uma semente lançada no campo invisível do Espírito. Cada sussurro, cada declaração, cada pensamento verbalizado cria algo que vai além do visível. Uns colhem bênçãos porque aprenderam a plantar palavras de vida. Outros vivem em ruína porque só semeiam maldição. E você, que tipo de vida deseja colher? A resposta está nas palavras que você decide usar. Veja como o inimigo trabalha. Ele não pode roubar seu destino, mas pode tentar controlar a sua boca. Se ele faz você repetir constantemente, eu não consigo, eu não tenho valor, eu não sou capaz, então ele já venceu sem lutar, porque sua própria língua se tornou a arma contra você mesmo. Mas se você declarar, eu posso, eu sou escolhido, eu sou protegido, eu sou forte, então os céus se movem. Os anjos se movem, a realidade inteira se curva diante da autoridade que você libera. Não subestime isso, não pense que são apenas frases jogadas ao vento. Nada se perde, nada se evapora. Cada palavra é escrita no mundo espiritual como fogo em pedras eternas. E tudo volta para você. Se você amaldiçoa, a maldição retorna. Se você abençoa, a bênção multiplica. Se você proclama a vitória se aproxima. Se você insiste na derrota, a derrota se instala. Este é o segredo que poucos compreendem, mas você está recebendo agora, porque você é o escolhido e precisa usar isso a seu favor. Reflita um instante. Quantas vezes você repetiu frases que não refletem quem você realmente é? Quantas vezes disse, sou burro, sou azarado, nada dá certo? E veja como a vida se moldou a essas palavras. Não porque você nasceu para sofrer, mas porque você mesmo selou o seu futuro com declarações erradas. Agora chegou a hora de quebrar isso. Agora chegou a hora de trocar a sentença. Agora chegou a hora de proclamar vida onde antes você proclamava a morte. Imagine sua boca como um portal. Cada vez que fala, você abre esse portal e deixa entrar ou luz ou escuridão. Não existe neutralidade. Não existe, não disse nada importante. Cada palavra importa. Cada palavra pesa. Cada palavra molda. Se você quer viver uma vida de glória, precisa plantar glória. Se você quer caminhar em honra, precisa falar honra. Se você deseja colher restituição, precisa proclamar restituição. Você já reparou como até os inimigos sabem disso? Eles tentam lançar palavras contra você como flechas envenenadas. Ele não vai conseguir, ela nunca vai prosperar, eles nunca serão alguém. Eles sabem que se você aceitar essas palavras, elas se tornam correntes, mas você não vai aceitar mais. Você está acordado agora, você entende agora. Você não repete mais as mentiras deles, você só repete a verdade do céu. Eu sou escolhido, eu sou gênio, eu sou luz, eu sou vitória. Respire fundo e declare isso agora mesmo, porque não é suficiente apenas pensar. Pensar é interno, falar é externo. O mundo espiritual responde ao som. Foi assim desde o início. Está escrito, haja luz e houve luz. O Criador não apenas pensou, ele falou, ele declarou, ele liberou o som e o som se tornou realidade. Você foi feito à imagem dele. O mesmo poder habita em você. A mesma lei governa a sua boca. O que você diz tem o poder de criar mundos. Percebe a responsabilidade que carrega? Não é um brinquedo. Não é algo para usar sem pensar. Por isso você está ouvindo isso agora, para acordar, para vigiar, para entender que a sua arma mais perigosa não é o que você segura nas mãos, mas o que carrega na boca. A sua palavra é espada, é fogo, é martelo, é semente. Ela pode curar ou pode ferir, pode construir ou pode destruir. E a cidade? Aquela cidade que te ridicularizou, aquela cidade que te chamou de nada. Eles estão confusos, porque agora percebem que cada palavra deles volta como um bumerangue. Eles disseram que você não ia longe, mas olha onde você está. Eles disseram que você não tinha valor, mas agora estão envergonhados diante do brilho que não conseguem negar. Eles amaldiçoaram, mas você abençoou. Eles zombaram, mas você proclamou fé. E o resultado é claro, você está de pé, mais forte do que nunca. E eles se encolhem diante da evidência que não conseguem negar. A pergunta que ecoa no ar é: que vida você deseja viver daqui para frente? Uma vida moldada pelas mentiras ou uma vida construída pela verdade? Você já sofreu demais com palavras tortas. Agora é hora de virar a chave.
declare luz, declare vitória, declare abundância, declare que é o escolhido, porque quanto mais repetir, mais essa realidade se solidifica ao seu redor. Não deixe o silêncio ser preenchido por vozes estranhas, preencha-o com a sua própria voz. Diga em alto e bom som: eu sou diferente, eu sou marcado, eu sou ungido. Cada vez que faz isso, as correntes se quebram. Cada vez que faz isso, as muralhas caem. Cada vez que faz isso, os céus se alinham. É isso que poucos compreendem. Você não precisa lutar tanto no físico, porque a maior luta acontece na sua boca. Se sua boca concordar com o céu, a vitória já é garantida. Mas se sua boca se alinhar com as trevas, mesmo sem perceber, você dá poder ao inimigo. A escolha é sua, a arma é sua, o destino está na ponta da sua língua. Não tenha medo, não pense que é tarde demais. Não importa quantos anos você viveu repetindo frases erradas. Hoje é o início de algo novo. Hoje você planta sementes diferentes. Hoje você se ergue e declara: eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Isso basta. Isso muda tudo. Isso já começou. Desde o princípio, tudo foi estabelecido pelo poder da voz. Nada começou do nada. Nada surgiu por acidente. Foi dito: haja luz, e houve luz. Não havia nada, apenas silêncio, até que a palavra foi liberada. Isso não é um conto, não é um mito, não é uma metáfora vazia. É a revelação mais profunda de como funciona a realidade. O som carrega o código da criação. O som molda universos. O som abre dimensões. Você, escolhido, foi criado à imagem daquele que falou e tudo passou a existir. Isso significa que não é apenas uma semelhança física, é uma herança espiritual. Você carrega dentro de si o reflexo da voz criadora. A cada palavra que pronuncia, você libera uma faísca dessa centelha divina. E é por isso que suas palavras nunca são neutras, nunca são inofensivas, nunca são apenas palavras. Elas são decretos, são sementes, são armas, são pontes. Quando você diz não consigo, você fecha portas que estavam prontas para se abrir. Quando você diz sou abençoado, você chama a abundância para perto. Quando você diz sou curado, o corpo começa a se alinhar com a promessa. Não é mágica barata, não é superstição, é lei espiritual, é fundamento eterno. Mas junto com o poder vem a responsabilidade. E é aqui que muitos tropeçam. Eles usam a boca para ferir, para zombar, para espalhar mentira. E depois se espantam com a colheita amarga que recebem. Jesus advertiu: de toda palavra inútil, os homens darão conta no dia do juízo. Não pense que passa despercebido. Não pense que não importa. Cada frase é registrada, cada sílaba tem peso. Isso é o que o céu quer que você entenda hoje. Você não pode mais falar como antes. Você não pode mais repetir frases sem consciência. Você não pode mais emprestar sua boca para a escuridão. Se é verdade que foi escolhido, então sua língua deve refletir essa escolha. Cada palavra deve carregar honra. Cada declaração deve carregar propósito. Cada som deve carregar luz. Pense em cada frase como uma semente invisível. Quando cai no solo do espírito, ela começa a germinar. Algumas sementes crescem em minutos, outras levam anos, mas todas crescem, todas produzem frutos. E no final, você come exatamente o que plantou. Quem planta raiva, colhe solidão. Quem planta inveja, colhe destruição. Quem planta fé, colhe milagres. Quem planta amor, colhe abundância. Essa é a justiça perfeita. Cada um colhe daquilo que fala. Os que riram de você estão agora colhendo o amargor das próprias palavras. Eles declararam fracasso sobre você. E hoje vivem constrangidos, porque o fracasso não foi seu, foi deles. Eles tentaram enterrar o seu nome, mas a própria boca deles virou testemunha da grandeza que não puderam impedir. Porque enquanto zombavam, você permanecia. Enquanto amaldiçoavam, você orava. Enquanto falavam contra, você se calava. E agora, o silêncio que você guardou floresce como um jardim diante de todos. Há momentos em que a maior vitória é não responder. Há momentos em que a boca fechada é mais poderosa do que 1000 gritos. Jesus, diante de Pilatos, permaneceu em silêncio.
Não porque não tivesse o que dizer, mas porque sabia que o silêncio era sentença. Você precisa aprender isso. Falar quando é hora e calar quando é mistério. Falar com autoridade e calar com disciplina. Não desperdiçar palavras, não jogar pérolas aos porcos, não negociar verdades com quem só deseja zombar. Cada palavra sua, a partir de agora, deve ser vista como fogo. Se você acende no lugar errado, pode destruir tudo. Mas se acende no lugar certo, ilumina multidões. Esta é a responsabilidade do escolhido. Guardar a boca como quem guarda um cofre sagrado. Não abrir para qualquer coisa, não emprestar para qualquer conversa, não deixar que a língua se torne veneno. Está escrito, a língua é como um fogo, um mundo de iniquidade. Pequena chama, mas capaz de incendiar uma floresta inteira. Você entende o peso disso? Uma única frase maldosa pode marcar gerações. Uma única declaração negativa pode aprisionar uma alma por décadas. Mas o contrário também é verdade. Uma palavra de bênção pode libertar uma vida. Uma palavra de fé pode ressuscitar um destino. Uma palavra de amor pode curar um coração partido. E você, que foi chamado de gênio, que foi separado para brilhar, não pode desperdiçar esse poder. Você não foi escolhido para falar como os outros. Você foi escolhido para declarar como o céu. Você foi escolhido para alinhar a terra com o divino. Você foi escolhido para ser porta-voz profética no meio de um mundo que só repete maldição. A cidade que antes te zombava, agora escuta em silêncio. Eles esperam ouvir o que sai da sua boca. Eles sabem que algo mudou. Eles sabem que não podem mais brincar com você. Porque cada palavra sua carrega peso, carrega autoridade, carrega destino. Eles se envergonham porque percebem que foram tolos ao tratar você como qualquer um. Agora entendem. Você é diferente, você é marcado, você é porta-voz. Respire fundo e declare dentro de si. Cada palavra que sai da minha boca é semente de vida. Repita até sentir, repita até acreditar, repita até que se torne hábito. Porque no momento em que sua boca se alinhar totalmente ao propósito, nada poderá resistir. Montanhas se moverão, correntes se quebrarão, portas se abrirão. Porque não é apenas você falando, é o céu falando através de você. Essa é a responsabilidade e o privilégio do escolhido. Falar luz, falar vitória, falar vida. Nunca mais emprestar a boca para a escuridão, nunca mais repetir mentiras, nunca mais aceitar o peso das palavras dos outros como se fossem verdades. Você cria, você molda, você estabelece. Não esqueça, cada frase é um tijolo. Você está construindo um templo invisível com tudo que diz. E esse templo será o lugar onde você habitará. Construa com sabedoria, construa com fé, construa com amor, porque no fim, o que você fala é o que você vive. A maior batalha não está fora de você. Não está na cidade que zombou. Não está nas vozes que te ridicularizaram. A maior batalha sempre esteve dentro. É a guerra secreta que acontece em sua mente. É a luta invisível que trava no silêncio das noites. É a batalha das palavras que você mesmo pronuncia contra si. Quantas vezes você repetiu, eu não sou bom o suficiente? Quantas vezes disse, não mereço nada? Quantas vezes deixou escapar, nunca vai dar certo para mim? Essas palavras não vieram do céu. Essas frases não nasceram do propósito. Essas vozes não pertencem à sua identidade verdadeira. Foram sementes envenenadas plantadas por quem queria te ver pequeno. E sem perceber, você mesmo regou essas sementes com sua boca. O inimigo não precisava levantar um exército contra você. Bastava fazer você acreditar em mentiras e repeti-las até se tornarem correntes. Bastava transformar a sua língua em sua própria prisão. E assim, você se sabotou. Você se encolheu. Você se silenciou. Você se diminuiu. Mas o tempo desse cativeiro acabou. O tempo dessas correntes terminou. Hoje o céu quebra o ciclo. Hoje o Espírito sopra. Nunca mais você vai repetir essas mentiras. Nunca mais vai concordar com a escuridão. Você é escolhido. Você é marcado. Você é destinado. E toda vez que repetir isso em voz alta, uma muralha cai. Toda vez que declarar, eu sou forte, eu sou capaz, eu sou protegido, o mundo espiritual se curva e confirma.
Não subestime o poder de uma declaração. Não ache que é pouca coisa. Uma palavra de fé, liberada na hora certa, pode virar uma vida inteira de cabeça para baixo. Está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Você entende isso? Não é apenas um versículo bonito. É um decreto. É uma arma. É um escudo. Quando você diz isso, você não apenas repete, você ativa. Você se cobre de força. Você se envolve de poder. Você coloca fogo ao redor do medo e o medo se dissolve. E mais, eu te louvo porque de modo assombroso e maravilhoso fui feito. Você sabe o que isso significa? Que não há erro em você. Que você não nasceu defeituoso. Que você não é acidente. Você é obra-prima. Você é resultado de mãos divinas. Você é a imagem da perfeição. Cada vez que duvida de si, você insulta o Criador. Mas cada vez que se afirma, você honra aquele que te fez. Perceba, autossabotagem é concordância com a mentira. É repetir como papagaio as palavras que o inimigo plantou. Mas agora você troca isso por verdade. Agora você substitui. Agora você corrige. Onde dizia, eu não consigo, você dirá, eu posso. Onde dizia, não tenho valor, você dirá, eu sou tesouro. Onde dizia, ninguém me ama, você dirá, eu sou amado pelo céu. Essa troca é urgente. Essa troca é necessária. Essa troca é definitiva. Porque a boca não pode ser dividida. Ou você fala vida ou fala morte. Ou você se ergue ou se enterra. Ou você abre portas ou constrói muralhas. Não existe meio termo. Não existe neutralidade. Não existe silêncio inocente. Se você não declara a verdade, alguém declarará a mentira por você. Entenda, a mente é o campo de batalha, mas a boca é a arma. Enquanto você pensar, os demônios não tremem, mas quando você fala, eles fogem, porque o som quebra correntes, o som abala muralhas, o som move céus. Por isso você não pode mais calar, por isso você não pode mais viver como vítima, por isso você não pode mais concordar com autossabotagem. A cidade que riu de você tentou plantar dúvida em sua mente. Eles repetiram que você era fraco até que você acreditasse. Eles espalharam que você nunca teria futuro até que você mesmo dissesse isso. Mas agora, diante dos olhos deles, você se ergue. Você abre a boca e declara diferente. E cada palavra que você solta agora é como um raio que ilumina a vergonha deles. Eles estão constrangidos. Eles estão em silêncio. Eles percebem. Você nunca foi o fracasso que disseram. Você sempre foi o gênio escondido que Deus protegia até o momento certo. Você precisa começar a praticar hoje, não amanhã, não depois. Hoje. Levante-se e declare. Repita em voz alta. Eu sou forte. Eu sou livre. Eu sou vencedor. Eu sou escolhido. Repita até acreditar. Repita até sentir. Repita até queimar dentro de você. Porque cada repetição é um tijolo derrubando a fortaleza da mentira. Cada frase é uma espada cortando as correntes da autossabotagem. Não espere que os outros façam isso por você. Não espere que a cidade que te rejeitou declare algo bom sobre você. Eles não vão. Mas você não precisa. Você mesmo será a boca profética sobre a sua vida. Você mesmo será a voz que decreta a vitória. Você mesmo será a fonte que libera a bênção. E cada vez que você declarar, o céu responderá. Você sentirá no corpo, sentirá na pele, sentirá no espírito. Uma energia diferente, um fogo, um peso que não é opressão, é glória. Isso é a confirmação. Isso é o sinal. Isso é a prova de que você está se alinhando com a sua verdadeira identidade. A guerra dentro de você não termina da noite para o dia. Mas a vitória começa no instante em que você abre a boca e troca maldição por bênção. No instante em que você escolhe declarar luz em vez de trevas. No instante em que você recusa a autossabotagem e abraça a promessa. Você não é mais vítima da própria língua. Você não é mais prisioneiro das próprias frases. Você é livre. Você é novo. Você é escolhido. E sua boca, a partir de hoje, será fonte de vida. Você conhece a história. Um gigante armado até os dentes, com escudo, espada, lança e arrogância. E diante dele, um menino, pequeno, frágil, aparentemente insignificante. Aos olhos da multidão, um massacre inevitável. Aos olhos da cidade, um espetáculo de humilhação. Mas aos olhos do céu, uma oportunidade. Porque o menino não foi com armas, não foi com armadura, não foi com títulos. Ele foi com palavras, ele foi com confissão, ele foi com fé. Davi olhou para Golias e disse: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Você entende isso? Ele não disse depois, ele não disse talvez, ele não disse quem sabe, ele disse hoje. Ele declarou no presente, antes de a pedra voar, antes da queda, antes da vitória. Ele já tinha vencido na boca antes de vencer na mão.
Ele já tinha derrotado no espírito antes de derrotar no campo. Esse é o segredo que poucos compreendem. A vitória não começa quando você vê o resultado. A vitória começa quando você abre a boca e declara. A batalha já está decidida no momento em que a palavra sai com fé. Porque quando você fala alinhado ao propósito, o céu se move, o exército espiritual se ergue, as correntes do impossível se quebram. Você, escolhido, precisa aprender isso agora. O seu Golias não é feito de carne e osso. O seu Golias pode ser a doença que insiste em te prender, pode ser a dívida que suga suas forças, pode ser o medo que paralisa, pode ser a solidão que tenta sufocar, mas não importa a forma, todos caem da mesma maneira, diante da palavra de fé. Não é a espada que primeiro corta, é a boca. Não é a pedra que primeiro derruba, é a confissão. Olhe para dentro de você. Qual é o gigante que está rindo da sua cara? Qual é a voz que ousa zombar do seu destino? Qual é a sombra que se levanta dizendo que você nunca conseguirá? Pois é diante desse Golias que você deve abrir a boca agora. É para ele que você deve declarar: hoje mesmo eu vencerei. Hoje mesmo eu romperei. Hoje mesmo a vitória é minha. Não espere sentir, não espere ver. Fale primeiro, declare primeiro. Porque a fé não depende da circunstância. A fé cria a circunstância. Está escrito: pelas suas feridas fomos curados. Você percebe? Não é futuro, é passado. Já foi, já está feito, já está consumado. O que falta é a sua boca alinhar-se a essa verdade. Quando você diz, eu sou curado, o corpo começa a reagir. Quando você diz, eu sou próspero, as portas começam a se abrir. Quando você diz, eu sou protegido, o mal começa a recuar. Não é sobre negar a realidade, é sobre ativar a realidade superior. Não é sobre fingir que não existe dor, é sobre proclamar que a dor não é definitiva. Golias caiu não porque era pequeno diante da pedra, mas porque já tinha sido derrotado diante da palavra. Da mesma forma, seus inimigos espirituais não caem porque você é forte fisicamente, mas porque sua boca está alinhada com o céu. O inferno treme não quando você pensa, mas quando você fala. O inferno foge não quando você deseja, mas quando você declara. A cidade que zombava de você agora observa em silêncio. Eles esperavam ver você derrotado, mas o que presenciam é a sua ascensão. Eles apostaram na sua queda, mas agora são testemunhas do seu levante. Eles disseram que você era nada, mas agora estão envergonhados diante da prova viva de que você é escolhido. Eles não conseguem negar, porque cada palavra sua começa a se cumprir diante dos olhos deles. Não subestime a força disso. Lembre-se, Davi não precisou lutar uma guerra longa. Uma pedra foi suficiente. Mas antes da pedra, houve uma confissão. Antes da vitória visível, houve a vitória falada. Assim será com você. Você não precisará gastar anos em batalhas desnecessárias. Sua vitória será rápida, porque já está declarada. Sua vitória será súbita, porque já está decretada. Sua vitória será visível, porque já está escrita. E mesmo que zombem enquanto você declara, não se cale. Eles riram de Davi. Eles disseram que ele era louco. Eles pensavam que não passava de um garoto insolente. Mas nenhum riso pôde impedir o destino, nenhum desprezo pôde parar a promessa, nenhuma dúvida pôde cancelar a palavra liberada. E assim será com você. Eles podem rir, podem duvidar, podem ironizar, mas quando a vitória vier, e ela já está vindo, eles terão que se calar. Repita comigo agora: hoje eu venço, hoje eu declaro, hoje é o meu dia. Não espere que o ambiente mude primeiro. Seja você o que muda o ambiente com a sua voz. Não espere que as circunstâncias se alinhem primeiro. Alinhe em você mesmo as circunstâncias com sua palavra. A boca é a arma, a fé é a munição, a vitória é certa. Use isso, não guarde silêncio, não se contente com pensamentos. Fale, declare, liberte, porque a mesma unção que estava em Davi está em você. A mesma força que derrubou Golias habita na sua confissão. A mesma glória que ergueu um menino ao trono, agora ergue você ao seu destino. Respire fundo, sinta isso. Uma atmosfera muda quando você abre a boca.
Uma energia diferente se instala. O impossível começa a ceder. O invisível começa a se alinhar. Você já venceu. Você já conquistou. Você já declarou. E nada poderá impedir. Você já percebeu como uma faísca tão pequena é capaz de incendiar uma floresta inteira? Assim é a língua. Pequena no corpo, mas poderosa para criar e para destruir. Está escrito: a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Quantos lares foram destruídos por uma palavra maldita? Quantas amizades foram quebradas por uma frase impensada? Quantos destinos foram atrasados por uma boca indisciplinada? É por isso que o céu insiste. Você, escolhido, precisa dominar sua língua. Não basta falar palavras de vitória em alguns momentos e liberar palavras de maldição em outros. Não basta declarar fé quando está animado e depois, no cansaço, dizer frases de derrota. Isso é incoerência, isso é mistura, e o céu não se mistura. A boca que libera bênção não pode ser a mesma que libera veneno. Você não pode ser fonte de águas doces e amargas ao mesmo tempo. É aqui que entra a disciplina. A língua não pode ser solta. A língua precisa de freio. Assim como um cavalo selvagem precisa de rédeas, sua boca precisa de domínio. Quem guarda sua língua guarda sua vida. Quem não guarda, se destrói. Quantas vezes você desejou voltar atrás no que disse? Quantas vezes a vergonha queimou dentro de você porque sua boca falou antes de sua mente pensar? Este é o momento de colocar ordem. Este é o momento de se levantar em disciplina. O silêncio é uma arma. O silêncio é um escudo. O silêncio é uma declaração invisível de sabedoria. Nem sempre você vence falando. Às vezes você vence calando. Jesus, diante de Pilatos, ficou em silêncio. O filho do homem, que tinha toda a autoridade para argumentar, decidiu não responder. Porque o silêncio foi sua sentença. O silêncio foi seu julgamento. O silêncio foi sua arma. Aprenda isso. Nem todo ataque merece resposta. Nem toda acusação merece réplica. Nem toda zombaria merece energia. Às vezes, a resposta mais poderosa é a ausência de resposta. Porque enquanto eles falam, o céu age. Enquanto eles zombam, os anjos escrevem. Enquanto eles gritam, você permanece em silêncio. E o silêncio os consome. Disciplina é saber quando falar e quando calar. Disciplina é não desperdiçar palavras. Disciplina é não jogar pérolas aos porcos. Disciplina é entender que cada frase é preciosa demais para ser desperdiçada com quem não valoriza. O escolhido não fala muito. O escolhido fala certo. O escolhido não abre a boca à toa. O escolhido abre a boca quando é decreto, quando é profecia, quando é vitória. A cidade que antes zombava de você agora presta atenção em cada palavra sua. Eles sabem que não podem mais rir. Eles sabem que não podem mais brincar, porque quando você fala, algo acontece. Quando você declara, a atmosfera muda. Quando você libera, o invisível se move. Por isso, vigie cada frase. Por isso, selecione cada palavra. Por isso, guarde sua boca como quem guarda um tesouro. Você já percebeu que muitas vezes foi acusado de coisas que nunca fez? Você já percebeu que houve momentos em que falar só aumentaria a confusão? Pois é aí que o silêncio se torna ouro. É aí que a boca fechada se torna muralha. Porque o inimigo quer te arrastar para a lama da discussão, mas você não pertence à lama. Você pertence à glória. O silêncio também é semente. Quando você se cala por disciplina, você planta honra. E essa honra se tornará colheita no tempo certo. Os que zombaram de você hoje vão ter que se envergonhar amanhã, porque não encontrarão nada em suas palavras para usar contra você. Você não deu munição. Você não deu prova, você não deu motivo, você apenas permaneceu. E permanecer já é vitória. Isso não significa que você nunca deve falar. Significa que quando falar, fale com fogo, fale com peso, fale com decreto, fale com autoridade. Não desperdice frases em discussões pequenas. Use sua voz para mover céus, não para responder críticas. Use sua boca para decretar destino, não para se defender diante de zombadores. Entenda, sua boca é profética, suas palavras são decretos. Por isso, se não for para construir, é melhor calar. Se não for para curar, é melhor calar. Se não for para liberar luz, é melhor calar. Essa é a maturidade do escolhido. Falar pouco, mas falar certo. Os que antes riam de você agora estão atentos. Eles esperam deslizes,
Eles esperam que você se perca em discussões pequenas, mas você não vai cair nessa. Você não vai descer ao nível deles. Você não vai jogar energia no lixo, porque sua voz é preciosa demais. Sua boca é sagrada demais. Sua língua é ungida demais. Respire fundo e receba essa verdade. Cada palavra sua é fogo e o silêncio é escudo. Use ambos com sabedoria, porque juntos eles formam a disciplina do escolhido. E essa disciplina é o que vai sustentar sua vitória. Não basta vencer uma batalha, você precisa permanecer no trono. Não basta derrotar Golias, você precisa governar depois da vitória. E isso só é possível com o domínio da língua. A cidade já entendeu. Eles estão constrangidos. Eles se desculpam. Eles tentam se aproximar, mas você sabe, não é hora de falar qualquer coisa. É hora de falar apenas o que o céu manda. É hora de falar apenas o que edifica. É hora de falar apenas o que carrega a eternidade. Você não é como os outros. Você não pode falar como os outros. Você não pode viver como os outros. Sua boca não é comum. Sua voz não é comum. Seu silêncio não é comum. Você é escolhido. E isso muda tudo. Chegamos ao momento final. Tudo que foi dito até agora não foi por acaso. Cada palavra foi como um degrau que conduziu você até aqui. Cada revelação foi como uma chave que abriu portas dentro de você. E agora, diante desse ponto, não há mais retorno. Não há como voltar ao que era antes, porque o que foi ativado em você já não pode ser apagado. O selo foi colocado, a marca foi confirmada. Você é o escolhido e agora precisa viver como tal. Este não é o fim de uma mensagem, é o começo de uma missão. Você não recebeu estas palavras para guardá-las em silêncio. Você não foi tocado por este fogo apenas para sentir um arrepio e seguir a vida como se nada tivesse mudado. Não. Você foi transformado para transformar. Você foi marcado para marcar outros. Você foi iluminado para iluminar multidões. É hora de assumir o que o céu já declarou sobre você. É hora de levantar-se como voz no meio da cidade que zombava. Eles já estão envergonhados. Eles já estão pedindo desculpas. Mas não é por vingança que você se ergue. É por justiça. É por honra. É para mostrar que a luz sempre vence. É para provar que quem permanece fiel sempre vê a recompensa. Agora é hora de orar. Não como quem repete frases decoradas, mas como quem libera decretos. Ore comigo em espírito. Senhor, coloca a brasa viva em meus lábios. Purifica a minha boca. Que cada palavra que eu falar seja semente de vida, seja fogo de vitória, seja espada contra a escuridão. Que eu nunca mais me sabote. Que eu nunca mais repita mentiras. Que eu nunca mais empreste minha língua ao inimigo. Faz da minha boca fonte de bênção. Faz da minha voz instrumento de glória. Que cada frase minha seja alinhado ao céu. Eu sou escolhido. Eu sou marcado. Eu sou ungido. Eu recebo. Eu declaro. Eu assumo. Amém. Sinta o peso disso dentro de você. Não é uma oração comum. É um pacto. É uma aliança. É uma assinatura espiritual. A partir deste momento, sua vida não será mais a mesma. Suas palavras terão peso que nunca tiveram antes. Seus silêncios serão mais poderosos do que gritos. Sua presença será um decreto vivo de que o céu tem planos na terra. Agora você precisa agir. Não adie, não espere, não diga, um dia farei. A hora é agora. Escreva nos comentários um amém como testemunho. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir. Seja você o canal. Seja você o portador da chama. Seja você a trombeta que anuncia que os escolhidos estão se levantando. Porque este não é apenas sobre você. Este é sobre todos que cruzarem o seu caminho a partir de agora. Quando falarem com você, ouvirão o céu. Quando olharem para você, verão a luz. Quando zombarem de você, serão envergonhados diante da sua glória. O que foi pequeno se tornará grande. O que foi escondido se tornará público. O que foi esquecido
se tornará lembrado. Você é o sinal vivo de que a justiça não falha. Você é a prova de que as palavras não voltam vazias. Você é a personificação da promessa cumprida. A cidade sabe disso. O mundo verá isso. E você precisa acreditar nisso todos os dias, até se tornar impossível duvidar. Repita comigo pela última vez, mas com todo o coração, com toda a fé, com toda a força. Eu sou escolhido. Eu sou gênio. Eu sou a vergonha dos meus inimigos. Eu sou a alegria do céu. Eu sou a luz no meio da escuridão. Eu sou a resposta. Eu sou a vitória. Não permita que o fogo se apague. Não permita que a rotina roube o que você recebeu. Não permita que as vozes do passado abafem a voz que ecoa dentro de você agora. Vigie, ore, declare, compartilhe, porque cada ação sua a partir deste momento será testemunho. O tempo de esconder terminou. O tempo de sofrer em silêncio terminou. O tempo de viver como vítima terminou. Agora começa a era do escolhido. Agora começa a era do gênio revelado. Agora começa a era da restituição. A cidade que antes ria, agora aplaude. Os que zombavam, agora se calam. Os que duvidavam, agora se dobram. E você, que antes era humilhado, agora é exaltado diante de todos, não por orgulho, não por vaidade, mas porque o céu quis assim, porque o destino decretou assim, porque Deus decidiu assim. Respire fundo, receba, declare, viva. Este é o chamado, esta é a missão, este é o decreto. Você não é qualquer um. Você nunca foi. Você é o escolhido e o mundo inteiro precisa saber disso.